Olá, meu nome é Renata Macedo e nesse canal a gente fala sobre a Bíblia. E hoje eu vou falar um pouco sobre uma atitude de Saul que ele não fez por mal, porém ele errou e errou feio. E ele foi rejeitado por Deus por conta dessa ação. Então que a gente possa refletir sobre esse assunto hoje e aprender um pouco sobre isso. A história de hoje se encontra em 1 Samuel capítulo 15, quando o profeta Samuel diz para Saul que é para destruir toda a terra dos amalequitas, tudo, até os animais. Saul obedece, porém obedece em parte. Ele junta 200 homens de Israel, mais 10.000 homens de Judá e vai à guerra contra os amalequitas. Saul vai até Amaleque, ou seja, os amalequitas, e destrói toda a cidade. Porém, ele poupa a vida de algumas ovelhas gordas, boi gordos e do rei dos amalequitas. Nesse momento, a gente vê Deus falando para Samuel que ele rejeitou a Saul por conta da atitude dele. Samuel fica triste porque Samuel ele gosta de Saul, mas aí ele vai até Saul para poder dar o recado de Deus. E quando ele chega, Saul o cumprimenta, porém ele já logo escuta os mugidos de ovelha e pergunta para Saul: que mugido de ovelhas, de bois é esse que eu estou ouvindo? Aí Saul diz: não, eu poupei o melhor para que a gente pudesse fazer sacrifícios ao Senhor. Como se o fato dele pegar aquelas ovelhas para sacrificar ao Senhor, Deus se agradasse, né, disso. Como se Deus mandasse você fazer uma coisa e você não fizesse exatamente aquilo que ele mandou e dissesse: não, mas eu fiz isso para poder ajudar, por exemplo. Digamos que você não tenha direito a um benefício do governo, uma mulher, né? Aí ela vai lá e diz, né, no CRAS, né, da sociedade, que ela não tem marido, né, apesar de ser casada e ter uma boa renda, para poder receber aquele benefício do governo. Não, eu fiz isso para poder estar ajudando, eu sempre entrego meu dízimo, eu levo cesta básica para a igreja, eu ajudo as pessoas que precisam. Eu não fico o dinheiro todo para mim, não, sabe? Não é para poder, fiz isso para poder ajudar a minha mãe, porque graças a Deus aqui em casa não falta nada, mas a minha mãe, tadinha, tá passando por necessidade lá. Então eu fiz isso, mas é uma mentira. Não importa se a sua intenção foi boa. Se Deus diz para não mentir, não é para mentir, pronto. Se Deus deu uma ordem para poder fazer de uma forma que a gente faça daquele jeito que Ele nos ordenou e pronto. Porque quando Samuel chega até Saul, ele diz para Saul que Deus deu uma ordem para ele e ele desobedeceu. Saul, ele foi escolhido para ser rei mesmo sendo da menor tribo do povo de Israel. Ele era da tribo de Benjamim, né, uma tribo que quase foi destruída lá no final do livro de Juízes. Porém, Deus escolheu ele, mesmo sendo da menor tribo, para que ele fosse rei de Israel, deu uma oportunidade para ele e ele escolheu desobedecer a Deus e por isso o Senhor o rejeitou. A partir dali a gente vê que Saul ele começa a passar por um processo muito difícil de perturbação mental, né, onde espíritos malignos vinham perturbar ele, ele já não estava mais com a cabeça boa por conta do pecado, né, que ele cometeu. Então ele abriu uma brecha, né, como o pessoal da igreja pentecostal diz, abriu brecha, deu brecha, né, para o inimigo. Então ele deixou uma janela aberta para o inimigo atuar na vida dele. Então a gente precisa ter cuidado quanto às consequências dos nossos atos. Se por algum momento você não vigiou e fez algo que você sabe que desagradou a Deus, volte atrás, peça perdão, se arrependa, Deus está pronto para poder te perdoar. Não fica tentando justificar o seu erro, falando que foi por isso, por aquilo, porque Deus ele é amor, mas Deus também é fogo consumidor. Você vê que ele foi rejeitado por Deus por conta desse pecado. E daí para frente que vem Davi, indo para tocar a harpa para acalmar ele, porque os espíritos malignos vinham para poder tirar a paz dele. Muitas vezes falta de paz é isso, um pecado que está precisando ser confessado, algo que precisa ser corrigido em nossas vidas, né? Que para que o inimigo realmente saia da vida das pessoas, não basta somente uma palavra de expulsão de alguém que tem o dom de expulsar o inimigo, mas também uma mudança de atitude. Porque se a pessoa continuar tendo a atitude que deu legalidade para o inimigo atuar na vida dela, o inimigo vai continuar atuando. Então que a gente possa ter cuidado com as nossas atitudes. Porque muitas vezes essas crises de ansiedade, depressão, talvez não, mas talvez possa ser um problema espiritual, de alguma ação
que a gente precisa mudar em nossas vidas. Alguma ação que a gente está tendo que desagradou a Deus, que o Espírito Santo já falou no nosso coração que a gente precisa mudar, mas a gente não toma a atitude de mudança. Lembrando que a gente não consegue mudar sozinho. É para isso que a gente tem o Espírito Santo, para nos ajudar. Então, que a gente possa, em nossas orações, sempre pedir ao Senhor que Ele sonde o nosso coração e ver se há na gente algum caminho mau, para que Ele possa nos guiar pelos caminhos eternos. Ou seja, muitas vezes a gente cometeu erros que a gente sabe que a gente precisa corrigir. Porém, outras vezes a gente não lembra mais, esqueceu, se acostumou com o erro. Então a gente precisa pedir ajuda para Deus para nos mostrar onde nós estamos errando, né? E pedir ajuda a Ele para que Ele possa nos guiar pelos caminhos eternos. Que a gente possa enxergar, né, qual o caminho errado que a gente está e melhorar diante da presença do Senhor. Então que nós possamos ter atenção quanto a isso. Até pequenos comentários ofensivos que a gente faz, nós precisamos saber tratar as pessoas. Jesus era tão, como homem, né, na terra, era um homem bom, carinhoso, as pessoas gostavam de estar perto dele. Por quê? Porque ele sabia trazer para perto, tratar as pessoas bem. Então que a gente possa tratar as pessoas bem. Às vezes a gente fazer uma brincadeira, fazer algum comentário que a gente vê que ofendeu, que a gente possa olhar nos olhos da pessoa e pedir desculpa. Não dizer não fiz por mal, não falei por mal, isso não resolve nada. Aí muitas pessoas respondem, foi por mal sim, por bem é que não foi, né? Então que a gente possa tomar cuidado com as pequenas e com as grandes atitudes que a gente possa ter, que possa entristecer, né, o coração de Deus, procurar mudança sempre diante da presença do Senhor. Porque com Deus é assim, o processo. A gente sempre vai ter alguma coisa para poder melhorar. Que a gente não possa carregar a culpa do pecado, mas se livrar dele, recebendo, se permitindo receber o perdão do Senhor e fechando, né, as portas espirituais, janelas espirituais, que às vezes a gente deixa aberto para o inimigo atuar em alguma área da nossa vida. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça do meu like. E tchau, tchau!